local onde aconteceram vários milagres, onde alguns episódios muito significativos no Evangelho aconteceram. Então isso aqui não está na base do provavelmente, talvez não. Aqui foi a aldeia de Cafarnaum. Aqui é a antiga aldeia de Cafarnaum. A evidência número 1 o principal local e a partir de onde eles fazem todos os apanhados é a sinagoga. Essa aqui é a sinagoga, ela não é original, mas é a sinagoga, o local onde Jesus fez milagres como, por exemplo, a cura do homem da mão mirrada. Era daqui que Jesus estava saindo quando foi abordado por Jairo e saiu para curar a filha dele. E no caminho, aqui próximo, a mulher do fluxo sanguíneo o tocou. Então aqui aconteceram muitos episódios envolvendo Jesus. Você vai ver quando você entrar nessa sinagoga, hoje ela é chamada de Sinagoga Branca, porque em torno do ano 300 e qualquer coisa, a época de Constantino, ela foi reconstruída, porque um terremoto devastou as chamadas cidades impenitentes. Quais eram as cidades? Cafarnaum e Corazim, isso aí. Aconteceu um terremoto, depois Jesus havia dito que elas seriam destruídas, não subsistiriam, porque rejeitaram o Evangelho. E esse terremoto aconteceu e destruiu tudo. A sinagoga foi destruída também e ela foi reconstruída posteriormente. Mas vocês vão ver, ao se aproximarem da sinagoga, que essa sinagoga branca, ela está fundamentada em cima de umas pedras pretas. As pedras pretas de baixo são originais do tempo de Jesus. Então foi naquele piso preto, eram aquelas pedras pretas embaixo que Jesus via, que Jesus pisava, enfim, ela foi construída depois, provavelmente por Helena, que era o que de Constantino? Mãe de Constantino. Exatamente. Eu perguntei porque de vez em quando falha, eu acho que era esposa, filha, mas era a mãe de Constantino, se converteu, ou pelo menos disse ter se convertido ao cristianismo. E várias coisas, Helena, na verdade, ela acabou ajudando em algumas coisas, porque reconstruiu determinadas estruturas em termos cristãos, mas atrapalhou em outras também, porque também criou muita história, muitos amuletos, vamos dizer assim, né, que acabaram atrapalhando também. Então nós vamos até a sinagoga, daqui a pouco vocês vão poder tirar foto, vocês vão poder orar, sabendo que Jesus esteve nessa sinagoga, que ele pregou nessa sinagoga. Aquele espaço físico ali é o espaço físico onde Jesus com certeza pisou, onde Jesus com certeza ministrou. E aqui ruínas da antiga cidade. Logo depois nós vamos até aquela igreja lá. Aquela igreja é a igreja de São Pedro. Você pode, se estiver aberta, você pode subir nela e o piso dela é de vidro, você pode visualizar embaixo. Ela está construída sobre o local que foi identificado como a casa de Pedro. E se não estiver aberto, você pode circundar o lugar, a casa de Pedro. Pô, mas como que eles sabem que era a casa de Pedro? Realmente é uma questão controversa, mas algumas evidências existem que pelo menos nos mostram, não com absoluta certeza, mas com uma certa segurança que aquela ali é a ruína da casa de Pedro. Primeiro, foram encontrados materiais ali relacionados à pesca, anzóis antigos, locais de guardar materiais de pescas que estavam soterrados e foram descobertos ali. Claro que isso não prova nada, porque afinal de contas, Cafarnaum era uma aldeia de pescadores. Porém, os arqueólogos identificam que aquela construção ali, aquelas ruínas, não são ruínas só de uma construção, mas de 3 construções diferentes e de épocas diferentes. Há uma primeira construção, a base de uma primeira construção, depois se construiu uma pequena capela e posteriormente, depois da destruição dessa capela, uma segunda capela foi construída maior. E os arqueólogos identificam isso. E há cartas antigas de pessoas que já faziam essa peregrinação no primeiro e no segundo século, dizendo que tiveram a oportunidade de visitarem a casa do apóstolo Primaz, que fica em frente à sinagoga de Cafarnaum. E dentro disso daí havia, então, ela visitou a capela, a pequena capela, ou seja, a segunda construção, que foi feita em cima das bases de uma casa, que foi identificada na época como a de Pedro. E posteriormente, já no segundo século,
quando a sinagoga já era uma sinagoga, não, uma construção, uma capela um pouco maior, que foi feita ali também. Um segundo peregrino também, numa carta para uma determinada pessoa, disse a mesma coisa. Estou hoje na igreja, no templo que foi construído sobre a pequena capela de Pedro. Então isso traz confirmações. É como se daqui a 300 anos, por exemplo, tudo isso aqui fosse destruído e encontrasse uma carta, uma filmagem nossa, mostrando aquela igreja lá. Essa igreja está construída, ou visitei a igreja que estava construída sobre a carta de Pedro. Isso daqui a 2000 anos vai ser uma evidência de que aquele lugar ali era a casa de Pedro, certo? Então há evidências de que nós estamos na cidade onde Jesus morou, há evidências fortíssimas de que aquelas ruínas são ruínas da casa de Pedro. Ainda há toda a estrutura, né, também antiga, que mostra que era uma casa grande, que comportava pelo menos 12, 13 pessoas sentadas num único cômodo. Detalhe, se aquela é a estrutura da casa de Pedro, tudo indica que sim, foi naquela construção ali que um homem aleijado foi descido pelo teto por 4 amigos. Foi ali. Então você indo no templo em cima, e se tiver aberto, você olhar por baixo, você vai ter a visão aproximada dos amigos do homem coxo que foi descido ali naquele local. Ok? Pastor Arcanjo, o que eu esqueci aí que tem que ser acrescentado? Nos ajuda. Homem da mão mirrada, falei, foi curado na sinagoga. Algum acréscimo? שמשות זורחות ושוב